Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal IP de Vila Nova para a transmissão do nosso estudo bíblico de quarta-feira. Agora já são 19 horas e 32 minutos e eu quero te desejar uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus. Nós estamos estudando às quartas-feiras o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges. O livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges. O livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges. O livro Graça que Transforma. Agora sim, tirei o eco que estava aqui do meu lado. Jerry Bridges é um pastor presbiteriano, falecido recentemente, e ele escreveu vários livros na área de graça, fruto do Espírito, especialmente santidade e santificação. Esse é um dos mais conhecidos em português e trata sobre a ação da graça de Deus na vida de santidade e na santificação dos cristãos. Esse é o capítulo de número 6, e nós vamos tratar sobre o assunto compelidos pelo amor. Está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Nas duas últimas semanas, nós trabalhamos um pouco sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, que está lá em Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 15, se eu não me engano. E duas lições ficaram bem claras para nós a respeito da graça de Deus. Primeiro, que Deus é soberano. E segundo, que ele exerce a sua generosidade conforme a sua vontade soberana. Viver pela graça e não pelas obras significa que se está livre dos esforços pelo desempenho. Nós vivemos numa época pós-moderna em que a questão da performance, do desempenho, especialmente diante das câmeras, se tornou muito mais importante do que a vida na sua essência propriamente dita. E isso vai de encontro ao que a palavra de Deus ensina sobre a graça, porque a graça ela é exatamente a ação de Deus para nos livrar da nossa confiança no mérito e, em consequência disso, da nossa justiça própria e da nossa performance, do nosso desempenho para conquistar de Deus a sua bênção. Como eu falei, então nós aprendemos que a graça de Deus ela vem de um Deus que é soberano, que não abriu mão de governar toda a sua criação. E que também ele exerce a sua generosidade conforme a sua vontade soberana. No texto que nós lemos semana passada, de Mateus capítulo 20, o proprietário da vinha havia contratado vários trabalhadores para trabalhar na sua vinha e havia combinado com eles o preço de 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho. No entanto, às 9 horas ele contratou mais, ao meio-dia ele contratou ainda outros, às 3 horas da tarde ele contratou outra turma, e às 5 horas da tarde, quando faltava só 1 hora para encerrar o expediente, ele contratou mais algumas pessoas. Quando fez o seu pagamento no final da tarde, ele chamou os últimos primeiro, eles pagou a mesma quantia que ele havia combinado com os primeiros trabalhadores que havia contratado no início da manhã. Isso gerou nessas pessoas um sentimento de injustiça, porque eles haviam trabalhado o dia todo. No entanto, o proprietário disse a um deles: olha, não te faço injustiça, porque nós combinamos o preço e você aceitou a combinação. Agora, se eu quero dar a este outro o mesmo valor que eu combinei com você, isso é comigo, o dinheiro é meu, eu pago quanto eu quiser para as pessoas que trabalham para mim. E ele então levanta uma frase: são os teus olhos maus porque eu sou bom? Muitas vezes nós questionamos a bondade de Deus baseados no nosso entendimento dos nossos próprios méritos e da nossa justiça
própria. No entanto, Deus mostra que a quem administra a graça, o favor dele é ele mesmo, porque a graça, por definição, é um favor que recebemos de Deus, o qual nós não merecemos de forma alguma. E a lição principal da parábola dos trabalhadores na vinha é exatamente que nós precisamos aprender a confiar e a viver na dependência do nosso Deus. Por quê? Porque Deus espera que seus filhos vivam sob a sua dependência. Isto é, que eles vivam pela graça e não dependentes dos próprios méritos da justiça que eles colocam diante de si mesmos. Quem tem méritos para com Deus é apenas Cristo. Isso não quer dizer que nós deixamos de lado ou que nós devemos deixar de lado as disciplinas espirituais, a obediência e o sacrifício, por mais imperfeitos que sejam. Se aprendêssemos a basear todos os nossos pedidos nos merecimentos de Jesus Cristo, em vez de basear nos nossos méritos próprios, aprenderíamos a alegria de viver pela graça e não pelo nosso próprio esforço. Por isso, Jerry Bridges levanta a questão nesse capítulo do seu livro de que nós somos compelidos pelo amor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando de Jesus Cristo. O que fica bem claro para nós quando estudamos a graça de Deus é que Deus nos aceita não pelos nossos próprios merecimentos, as nossas próprias obras, as nossas próprias benfeitorias, mas sempre e unicamente pelos merecimentos de Cristo. Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, baseado na sua justiça eterna, perfeita, divina, para nos dar o perdão dos pecados e nos levar de volta para a comunhão com o Pai, o nosso Deus. Por outro lado, e ao mesmo tempo, Deus nos abençoa somente pelos merecimentos de Cristo. Ele nos perdoa, nos salva, nos justifica pela justiça de Cristo, e Ele também nos abençoa graciosamente também pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós recebemos de Deus em termos de perdão dos pecados, de santificação, tudo vem a nós por meio de Jesus, porque a Escritura diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 em diante. As bênçãos de Deus só podem chegar até nós se vierem a nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E também é importante dizer que Deus nos ama estritamente por causa da sua graça que nos foi dada mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós recebemos por meio de Jesus o perdão, nós recebemos por meio de Jesus as bênçãos, nós recebemos por meio de Jesus toda e qualquer manifestação do amor de Deus para conosco. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. E esse é o entendimento bíblico a respeito da ação da graça nas nossas vidas. Se nós tivermos um mau entendimento da graça de Deus, nós cometeremos alguns erros que podem trazer prejuízos espirituais sérios para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Quando nós entendemos mal a graça de Deus e nos relacionamos de forma também mal feita, mal formada com o nosso Deus, nós corremos o risco de, em primeiro lugar, abusar da graça, transformando-a em libertinagem. Esse foi o problema que Paulo tratou com os Gálatas no capítulo 5 e 6 da sua epístola. Aqueles irmãos haviam entendido que, uma vez que tinham sido perdoados por Deus em Cristo, alguns deles entenderam que poderiam viver uma vida libertina, ou seja, sem limites.
que não havia nenhuma exigência ética, moral da parte de Deus para com eles, mas que eles mesmos eram o critério da sua própria justiça e da sua própria vivência e convivência no mundo e na igreja. Se nós entendermos mal a graça de Deus, em segundo lugar, nós podemos chegar a negar a soberania divina. Como o Judas fala no seu livro, versículo 4 de Judas, deixa eu abrir aqui para nós conferirmos juntos. Então ele diz no verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Observe as palavras do texto de Judas. Essas pessoas são pessoas que começaram a frequentar a igreja, mas a sua fé era uma fé dissimulada. Era uma fé que dizia uma coisa, mas que se comportava de outra forma no anonimato ou nos momentos não públicos. Essas pessoas, a palavra de Deus diz que elas estão condenadas, elas não conheceram a salvação. Só o fato de frequentar um grupo cristão, só o fato de ir à igreja, não implica em dizer que nós estamos salvos. A mudança de vida, a mudança de comportamento, ela precisa se tornar visível diante dos olhos das pessoas. A linguagem muda, o comportamento muda, das coisas que nós fazíamos que Deus não aprova, para aquilo que nós passamos a fazer com e sob a aprovação do nosso Deus na sua palavra e em Jesus Cristo. Judas é claríssimo em dizer que essas pessoas transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E ao fazê-lo, quem procura transformar a graça em libertinagem, uma liberdade sem controle, uma liberdade sem a bênção de Deus, essas pessoas negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 4 da sua carta. Em terceiro lugar, quem entende errado a graça de Deus ou quem compreende mal a graça de Deus corre o risco de permanecer no pecado. Paulo trata disso em Romanos capítulo 6, versículo 1. Abra comigo aí ou acompanhe aqui na tela Romanos 6, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, eu abri foi em Romanos capítulo 1, verso 1, deixa eu corrigir aqui. Romanos 6, verso 1, agora sim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De modo nenhum, responde Paulo. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? É interessante como que algumas pessoas acham que entregando a sua vida para Jesus nominalmente, elas entendem que as coisas acontecem como consequência e que não há uma necessidade de mudança de comportamento na sua vida, no seu procedimento, na sua linguagem, no seu linguajar cotidiano, que pode continuar como está. Eu lembro de uma atriz de televisão, certa vez, sendo entrevistada porque havia se tornado evangélica. Então a entrevistadora perguntou: o que mudou na sua vida depois que você se tornou crente evangélica? Ela disse: não mudou nada. As pessoas precisam deixar de acreditar que porque elas se tornam cristãs, algo precisa mudar na vida delas. Só que 1 João é muito claro de dizer que se alguém diz que ama a Deus, mas continua praticando as obras que Deus não aprova, João chama de obras das trevas, essa pessoa mente e não conhece a verdade. Foi um bispo da Idade Média chamado Rasputin, que defendeu que a salvação pela graça não exige nenhuma mudança de comportamento ético da nossa parte.
Esse Rasputin foi disciplinado, nem o catolicismo concorda com isso de forma nenhuma. Também há um ensinamento sobre santidade entre os católicos, o que está lá nas Escrituras. Ninguém deve achar que porque professou com a boca o nome de Jesus, mas o seu comportamento, as suas ações não receberam nenhum tipo de alteração, essa pessoa esteja salva. Não está. E não está. Dentre os problemas que isso envolve, é um mau entendimento de como funciona a graça de Deus. A graça de Deus é um favor não merecido, mas ele é um favor transformador na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E por último, Paulo denuncia em Gálatas capítulo 5, verso 13 e em diante, nos versículos seguintes, que o uso da liberdade para dar ocasião à carne não é aprovado por Deus. Lembrando que carne, nas Escrituras, muitas vezes significa a nossa natureza pecaminosa. A carne é quem nós somos sem a graça de Deus. Então Paulo diz que algumas pessoas queriam usar do favor de Deus a graça para dar ocasião aos seus sentimentos, aos seus desejos e às suas ações pecaminosas que não agradam ao Senhor. Ao sermos compelidos pelo amor de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, Deus está exatamente nos tirando, nos removendo, nos afastando de um comportamento que seja desagradável à sua santidade, conforme está narrado nas Escrituras. Andando mais um pouco aqui, lembrando que graça é o favor de Deus que nós não merecemos, mais uma vez, é preciso lembrar que Paulo reconhecia os problemas do ensino da graça de Deus. A graça não nos exime de vivermos sem disciplina e obediência. A graça não nos libera de vivermos uma vida com disciplina e em obediência à palavra de Deus. Como que nós resolvemos o problema das pessoas que querem a graça, mas que têm dificuldades de viver em santidade de vida? Como que nós podemos alcançar a solução do problema e completar o quebra-cabeça? O nosso autor, Jerry Bridges, chama a atenção que a forma de nós resolvermos esse conflito interno no que diz respeito ao nosso desempenho e à graça de Deus que nos chama a uma vida de obediência e de dependência a Deus é sermos dominados pela magnificência e generosidade da graça de Deus, a qual respondemos com gratidão e não por sentimento de dever simplesmente. É claro que nós devemos buscar santidade e caminhar no seu caminho, mas a nossa motivação não é o desempenho, a nossa motivação é a gratidão por algo que nós já recebemos, que é a graça de Deus. Nós precisamos nos comprometer com o senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Não por obrigação, mas por gratidão, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como assim rogar pelas misericórdias de Deus que nós ofereçamos um sacrifício vivo, não um sacrifício morto em um altar, mas um sacrifício dedicado de uma vida entregue ao serviço da glória de Deus? Quando Paulo menciona as misericórdias de Deus, ele está retratando tudo o que Cristo fez por nós na cruz e que ele escreveu no livro de Romanos desde o capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 11, quando ele fala, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Paulo chama tudo aquilo, a justificação pela fé, a santificação por essa graça, a dotação do Espírito Santo para nos socorrer e nos animar, conforme está escrito no capítulo 8, todas as ações de Deus para com Israel,
o povo escolhido de Deus que precisa conhecer a Cristo, capítulo 9, 10 e 11, tudo isso são as misericórdias de Deus para a nossa salvação. E elas são a nossa motivação para nos sacrificarmos no serviço da casa de Deus. A nossa motivação não é o desempenho, não é conquistar uma salvação que está no futuro, mas é viver uma vida de gratidão pela salvação que no passado nos alcançou quando o Evangelho bateu a nossa porta e, arrependidos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Jerry Bridges nos ensina no seu livro que a graça de Deus não depende do nosso suor, do nosso sangue e das nossas lágrimas. Ainda que Deus sempre leve em conta e Ele nos atende e Ele abençoa o nosso sacrifício, a nossa consagração e a nossa dedicação, mas o nosso sacrifício, a nossa consagração, a nossa dedicação não provoca e não faz com que Deus dependa disso para as suas ações graciosas na nossa vida, porque Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, Ele nos trata de acordo com a sua graça, o seu favor que nós não merecemos. Logo, quando Paulo diz em Romanos 12, apresenteis o vosso corpo, ele está falando de uma decisão ou de uma dedicação que é decisiva. E quando ele diz que o nosso sacrifício deve ser um sacrifício vivo, ele está falando de uma dedicação que é permanente. Nosso culto, nosso serviço a Deus não é simplesmente algo que fazemos durante 1 hora, 1h30, 2 horas dentro de um templo, mas é toda a nossa vida. Aquele momento dentro do templo é um momento de celebração e é um momento de assentar-se para ouvir a Deus e também interceder uns pelos outros. Mas é toda a vida. Tudo o que fazemos na nossa profissão, na nossa vida doméstica, na nossa relação com as pessoas, é que é o nosso sacrifício vivo contínuo diante do nosso Deus. Motivações orientadas por obras são essencialmente egoístas. Somos chamados a viver sobre a graça de Deus e essa atitude nos liberta da motivação egoísta, conforme Paulo deixa claro para nós em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo está falando sobre uma oferta que ele estava levantando para os pobres de Jerusalém, e ele dá como motivo, como razão, como motivação para esse tipo de contribuição a graça de Jesus Cristo, que os coríntios conheciam e que nós, cristãos do século XXI, também conhecemos. A mesma graça que perdoa os pecados, que purifica dos pecados, que nos santifica, é a graça que nos motiva a servir ao nosso Deus continuamente. Então precisamos ser dominados pela graça. Nós precisamos aprender a responder ao oferecimento da graça com gratidão e a oferecer um sacrifício vivo num culto racional, lógico, compreensível diante do nosso Deus. Andando mais um pouquinho, então quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange, ou na tradução de Jerry Bridges, ele nos compele, ele nos impulsiona, ele nos empurra para a frente, Paulo está chamando a atenção para o fato de que o que nos motiva é exatamente estarmos presos nas mãos daquele que é o nosso Redentor. A palavra constranger aqui em 2 Coríntios 5,14, ela tem um sentido negativo de coagir, forçar, pressionar. Daí a figura que eu coloquei de apertar, porque o significado original é apertar o coração.
Se eu não me engano, é a mesma palavra que aparece em Atos 2, quando diz que as pessoas tiveram seu coração compungido ao ouvir a mensagem do evangelho na boca de Pedro. É um coração que fica apertado, ele fica preso. Deus aperta o nosso coração para nos levar a uma resposta ao evangelho. É uma resposta emocional, é uma resposta sentimental, mas é uma resposta que parte de uma compreensão clara, verdadeira, límpida do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a palavra constranger, ela não significa simplesmente coagir, forçar, pressionar, apertar o coração. Ela também significa positivamente impelir, motivar, compelir, empurrar para frente. O amor de Cristo nos empurra para frente, nos motiva, ele nos constrange, ele nos força a caminhar quando nós julgamos que ele morreu por nós e agora nós devemos viver a nossa vida para ele. O que é que nos compele? O que é que nos constrange? O que é que nos motiva a servir ao Senhor? O que é que nos motiva a oferecer a Deus o nosso serviço, as nossas obras? Não é o desejo pela salvação, porque já recebemos de graça em Jesus Cristo. Mas é a gratidão de alguém que, tendo recebido algo incalculável, impagável, agora se oferece para aquele que o redimiu, que o perdoou, que o salvou e que agora está santificando. É assim que Deus aperta o nosso coração. Ele nos faz entender, ele nos faz julgar o que Cristo fez por nós na cruz. Volta comigo aí no texto de 2 Coríntios 5:14, para que nós possamos olhar de novo e de perto essa mensagem de Paulo para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Olha aí, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Com qual objetivo? Com o objetivo, com o propósito de que aqueles que vivem, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo muda com seu amor o propósito das nossas vidas. Agora nós não viveremos mais para nós mesmos, mas nós viveremos para glorificar, para servir aquele que pagou o preço alto e inocente pelos nossos pecados naquela cruz. Nós conhecemos a graça de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, que sendo rei se fez servo por amor de nós. E foi à cruz, sem ter vergonha, sem pestanejar um só segundo em relação e sem hesitar um só momento em relação a cada um de nós. É isso que faz com que enxerguemos o amor de Cristo. Paulo usa uma palavra aqui que você precisa guardar e meditar sobre ela no texto. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Julgando. Deixa eu ver aqui qual que é a palavra grega, só para você. É a palavra krino, que é a palavra julgar. Separar, colocar separadamente, selecionar, escolher, aprovar, estimar, preferir, ser de opinião, julgar, pensar, determinar, resolver, esses significados todos. O verbo krino, ele tem o sentido de você testar e aprovar. Então nós julgamos, nós fazemos a análise crítica e chegamos à conclusão de que a morte do Senhor Jesus Cristo é o principal, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o principal elemento motivador
do nosso serviço para com o nosso grande Deus. Por isso, então, nós devemos viver uma vida de gratidão e reverência diante do nosso Deus. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5,14, ele quer mostrar para nós que Deus nos impulsiona e que por isso nós abandonamos comportamentos e práticas desprezíveis diante de Deus. O roubo, a imoralidade, o assassinato, a bebedeira são pecados que nós costumamos chamar de grosseiros, enquanto que a impaciência, a atitude crítica, o espírito julgador, a fofoca, o egoísmo, o orgulho são pecados refinados e que estão ao alcance de todos nós e que muitas vezes nós cuidamos deles com carinho na nossa alma. Jerry Bridges escreveu um outro livro chamado Pecados Intocáveis, no qual ele chama atenção para esses pecados domésticos, refinados, que nós praticamos e que são condenáveis na presença de Deus tanto quanto todos os outros. Aqueles que matam, não matam simplesmente aleatoriamente, eles matam por ódio. E ódio é um sentimento que brota no coração. A palavra de Deus diz que quando alguém odeia o próximo, ele é assassino. Antes de matar a pessoa com um revólver, ele já o matou no seu coração. Nenhum assassinato, nenhum crime hediondo, ele surge do nada, ele nasce de sentimentos, muitas vezes alimentados, criados, regados, adubados no nosso coração, que vão crescendo desde uma pequena inveja até um ódio consumado, que se manifesta no olhar, no fazer, no agir diante de Deus. E a Bíblia diz que pecados que às vezes nós os estocamos no nosso coração e os guardamos como intocáveis da presença de Deus, eles também condenam. Não é só matar, roubar e fumar e essas coisas que condenam. A ira, o ciúme, a inveja pode também arruinar a nossa vida na presença de Deus. Por isso a Bíblia nos chama a viver uma vida de gratidão e reverência. Foi por isso que José recusou deitar-se com a mulher de Potifar, quando ela insistentemente queria que ele mantivesse relações com ela. Ele disse, não vou fazer isso. Ele se preocupou com a desobediência ao Deus que é santo e soberano. Então ele respondeu para ela, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Paulo combina esses dois sentimentos, reverência e gratidão, gratidão e reverência, para escrever à igreja de Corinto, quando, na sua segunda carta, capítulo 7, versículo 1, ele escreve, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo evoca o temor de Deus e a gratidão pelas promessas de Deus como elementos motivadores para uma vida de santidade e para a busca da santificação. Por isso a Escritura, quando fala dessa graça, ela fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça tem sido entendido como indicador de crescimento quanto ao caráter cristão. Esse entendimento tem os seus méritos, entretanto, um significado mais exato é o de crescer continuamente com o entendimento da graça de Deus aplicada a nós, tornando-nos mais conscientes da nossa falência espiritual e o favor imerecido, não merecido de Deus dispensado a nós. À medida que crescemos na graça, crescemos também na motivação para obedecer a Deus. Desenvolvemos um sentimento de gratidão a Deus e também de temor por Ele. Quando a Escritura nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de Deus, não é simplesmente buscar um maior desempenho,
mas é entender a graça, sua dinâmica, e nos entregar a ela para servir despretensiosamente e sem segundas intenções aos irmãos e às outras pessoas. Vamos partir para o encerramento desse pequeno estudo de hoje? Como que nós podemos concluir? Ora, a motivação baseada em merecimentos não nos leva a crescer na graça de Deus. Se os seus motivos têm sido, em grande parte, orientados pelo merecimento, acalme-se. Há tempo de você parar, sair dessa carroça que está descendo ladeira abaixo e voltar atrás e começar a fazer do jeito certo. Apesar de aprender errado, nós podemos corrigir o curso em andamento na nossa vida. Então, tome algumas atitudes. A primeira delas, começa aqui na mente. Pense diariamente nas implicações da graça. O favor que você não merece, como centro motivador de todas as suas ações. Agir por gratidão por ter recebido a graça de Deus na sua vida, na sua alma. Segundo, comece a orar a respeito. Ore pedindo motivação correta na graça. Peça para que Deus motive a você servir seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, pela motivação correta, que é o amor, que é a gratidão, que é o respeito, que é o carinho, e não desejando simplesmente ganhar alguma coisa de alguém. Terceiro, renuncie aos motivos baseados em merecimentos e desejos pecaminosos. Não queira receber serviço dos outros simplesmente tremulando a bandeira de que eu mereço, eu mereço, eu mereço. Meus irmãos, minhas irmãs, na igreja de Deus, no povo de Deus, ninguém merece nada. Todos nós fomos agraciados por Deus para estarmos onde estamos nesse momento. E por último, apegue-se firmemente aos méritos de Cristo. A justiça de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo, a fidelidade de Cristo, a confiança de Cristo. Paulo ora em 2 Tessalonicenses 3 para que Deus nos conduza ao amor e à constância de Cristo. Paulo não fala a constância em Cristo, mas a constância de Cristo, ou seja, a prática da mesma constância perseverante que Cristo praticou enquanto ele estava aqui na terra no seu ministério de 3 anos e meio. E assim, então, pense, ore, renuncie e apegue-se a esse amor, a essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a nosso favor. Vamos fazer uma oração, buscando a face de Deus nesse momento. Eu quero dar uma olhada aqui no nosso chat para ver os irmãos que estão aqui. Eu quero agradecer cada um. Hoje nós temos muitas mensagens. Cleisia, Bruna, Daniela, Brandina, Irene Fonseca, Leandra Faustino, Silvio Yasunaga, Ricardo Saraiva, Hilda Sayuri, Odracir, Márcia Ristov, Jéssica Sayuri, Marilene Almeida, Marlene de Souza, São Carlos Gonçalves, Clarice Gonçalves. Deus abençoe vocês que participaram ao vivo conosco aqui. Deus abençoe você também que depois que esse vídeo acabar, pesquisando na internet, encontrá-lo para que você possa, pela graça de Deus, receber uma palavra que vai animar e fortalecer a sua alma. Eu estava, antes de iniciar essa transmissão, olhando as mensagens das últimas transmissões do canal da igreja, e uma pessoa escrevendo em espanhol, lá não menciona de que lugar, nem de que país, estava agradecendo a nossa igreja por oferecer estudos às quartas-feiras, e ela acabou encontrando o nosso e gostou da série de estudos. Ela estava mencionando aquela série de estudos que nós fizemos sobre métodos de estudo bíblico, que já terminamos há vários meses,
mas que estão aqui gravados no YouTube e acessíveis a quem quiser, buscando pela internet, encontrar esse material. Nosso desejo é que tudo o que estamos postando no canal da igreja seja útil para o crescimento espiritual de cada irmão, de cada irmã. E se você desejar nos visitar pessoalmente, quando for possível, nosso desejo é recebê-lo com gratidão e com alegria. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, eu quero agradecer por cada irmão, cada irmã que assistiu a essa mensagem até esse momento, os irmãos que deixaram uma mensagem de saudação aqui no nosso chat, que a tua graça fiel, que a tua misericórdia bondosa esteja na vida e no lar de cada um desses irmãos. Abençoe também os que assistirão depois, que eles possam receber a tua palavra com o mesmo frescor que ela foi anunciada aqui agora, ao vivo. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de repouso por causa do dia do trabalho e pedimos que amanhã seja, Senhor Deus, todo o nosso trabalho abençoado por Ti. Abençoa cada irmão e cada irmã que tem sido afetada no seu trabalho, nesses dias de pandemia, de fechamento. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor permita que o trabalho seja oferecido, seja realizado e as pessoas tenham condição de quitar todos os seus compromissos. Abençoa o teu povo, guarda em segurança, livra-nos, Senhor Deus, da contaminação e traz cura sobre todos aqueles irmãos e irmãs, todas aquelas pessoas que neste momento estão internados nos hospitais esparramados pelo mundo afora, necessitando de tratamento especial por causa do Covid-19. Abençoa a campanha de vacinação, permita que os laboratórios produzam vacinas de forma apropriada e que não haja, Senhor Deus, especulação e coisas pecaminosas como essas. Dá-nos a noite de paz, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima transmissão. Até mais.